Olá, meu caro doutor, coloco-me em suas mãos. Vou lhe narrar bem francamente o meu estranho estado de espírito, e o senhor poderá avaliar se não seria melhor que eu fosse tratado, durante algum tempo, numa casa de repouso, em vez de abandonar-me às garras das alucinações e dos sofrimentos que me atormentam. Aqui está a longa e precisa história da singular enfermidade de minha alma. Eu vivia como todo mundo, contemplando a vida com os olhos abertos e cegos de todo homem. Sem me surpreender e sem compreender que havia, vivia como vivem os animais, como todos vivemos, realizando todas as funções da existência, examinando e acreditando ver, acreditando saber, acreditando conhecer o que me cercava, quando certo dia percebi que tudo era falso. Foi uma frase de Montesquieu que, de repente, iluminou o meu pensamento. E lá, um órgão a mais ou a menos, uma máquina, nos teria dado uma outra inteligência, numa palavra, todas as leis, estabelecidas sobre o fato de que nossa máquina é de uma certa maneira. Seria diferente se nossa máquina não fosse tal como ela é. Como refletido sobre isso há meses e meses, e paulatinamente penetrou em minha mente uma estranha claridade. E esta claridade gerou em uma penumbra em meu espírito, com efeito nos órgãos que são os únicos intermediários entre o mundo exterior e nós, ou seja, o ser interior, que constituiu o eu. Mantenho contato com o ser exterior, que constitui o mundo, por meio de algumas redes neurais. Todavia, além do fato de que este ser exterior se nos escapa por suas proporções, suas duração, suas propriedades incontáveis e impenetráveis, são origens seu futuro ou seus fins, suas formas distantes e suas manifestações infinitas. Os nossos órgãos sensoriais, quanto às parcelas que dele podemos conhecer, fornecem-nos apenas informações tão incertas quanto escassas. Incertas porque são apenas as propriedades de nossos órgãos que determinam. Para nós, as propriedades aparentes da matéria, escassas porque, como os nossos sentidos são apenas 5, o campo de suas investigações e a natureza de suas revelações são muito restrito. Explico-me. O olho nos mostra as dimensões, formas e cores, mas ele nos engana nesses 3 pontos. O olho só pode nos revelar objetos e seres de dimensões médias em proporções ao tamanho humano. Isso nos leva a aplicar a palavra grande a certas coisas e a palavra pequena a outras, só porque sua debilidade não permite saber o que é muito vasto ou muito pequeno para ele. Daí resulta que ele não percebe em ver quase nada, que quase todo o universo se lhe permanece oculto. A estrela que habita o espaço e o animáculo que habita a gota d'água. Se ele tivesse 100 milhões de vezes sua potência normal, se visse no ar que respiramos todas as espécies de seres invisíveis. Assim como os habitantes dos planetas vizinhos, ainda existiria um número infinito de animais ainda menores e mundos tão distantes que ele jamais alcançaria. Portanto, todas as ideias de proporções são falsas, pois não há limite possível para a grandeza ou a pequenez. Nossa apreciação das dimensões e formas não tem valor absoluto, sendo determinada apenas pela potência de um órgão e pela comparação constante conosco mesmo. Acrescentemos que o olho não consegue ver as demais, a transparência, o vidro perfeito o engano. Ele o confunde com o ar que tão pouco vemos. Passemos à cor. A cor existe porque o nosso olho é constituído de tal maneira que transmite ao cérebro, sobre a forma de cor, as várias maneiras pelas palavras quais os corpos absorvem e decompõem, conforme a sua constituição química, os raios luminosos que os atinge. Todas as proporções dessa absorção e decomposição constituem as matizes. Portanto, este órgão impõe ao espírito sua maneira de ver, ou melhor, a sua forma arbitrária de contratar as dimensões e de avaliar as relações entre luz e matéria. Examinemos o ouvido. Mais do que os olhos, somos joguetes e vítima desse órgão fantasioso. 2 corpos em colisões produzem certa vibração na atmosfera.
Tal movimento faz estremecer uma pequenina membrana de nosso ouvido, que imediatamente convola em ruídos aquilo que, na realidade, é apenas uma vibração. A natureza é muda, mas o timpano tem a propriedade milagrosa de nos transmitir na forma de sons, e sons diferentes conforme o número de vibrações, todas as oscilações das ondas invisíveis do espaço. Essa metamorfose realiza pelo nervo auditivo na curta jornada do ouvido ao cérebro. Nos permitiu criar uma estranha arte, a música, a mais poética e precisa das artes, vaga como um sonho e exata como a algebra. O que dizer quanto ao olfato e à gustação? Conheceríamos os perfumes e os sabores dos alimentos sem as propriedades bizarras de nosso nariz e de nosso paladar. No entanto, a humanidade poderia existir sem a audição, sem o paladar, sem o olfato, ou seja, sem qualquer noção de ruídos, gosto e cheiro. Assim, se tivéssemos alguns órgãos a menos, ignoraríamos coisas maravilhosas e singulares. O seu turno, se tivéssemos outras a mais, descobriríamos ao nosso redor uma infinidade de outras coisas de cuja existência jamais suspeitaríamos em razão da carência de meios para recebê-las. Portanto, nós os equivocamos quando julgamos o conhecido, ao passo em que somos circundados pelo desconhecido e inexplorado. Portanto, tudo é incerto e apreciável de matérias diferentes. Tudo é falso, tudo é possível, tudo é duvidoso. Formulamos essa certeza usando o velho ditado: a verdade nesse lado dos perilhos e o erro no outro lado, e dizemos a verdade em nosso órgão, o erro fora dele. 2 mais 2 não deve ser 4, fora de nossa atmosfera. Verdade sobre a Terra. O erro além dela, disso concluo que os mistérios entrevistos na eletricidade, no sono hipotético, na transmissão da vontade, na sugestão, em todos os fenômenos magnéticos, só permanecem ocultos porque a natureza não nos fornece o órgão ou os órgãos necessários para compreendê-los. Depois de me convencer de que tudo o que meus sentidos me revelam existe apenas para mim, tal como eu posso perceber, e de que seria totalmente diferente para outro ser organizado, de uma forma distinta, após ter concluído que uma humanidade plasmada de forma diferente teria sobre o mundo, sobre a vida, sobre tudo, ideias absolutamente opostas à nossa. Porque a concordância de crenças resulta apenas da semelhança dos órgãos humanos, e as divergências de opinião só surgem de pequenas diferenças no funcionamento de nossas redes nervosas. Fiz um esforço sobre-humano de pensar para suspeitar do impenetrável que me rodeia. Terei ficado louco, disse a mim mesmo. Estou envolto em coisas desconhecidas. Imaginei o homem desprovido de audição conjecturando sobre a existência do som como nós conjecturamos e de tantos mistérios ocultos, constatando a realidade de fenômenos acústicos dos quais não poderia determinar a natureza ou a origem. E eu tive medo de tudo ao meu redor, medo do ar, medo da noite, já que não podia conhecer quase nada. Porquanto tudo isso é ilimitado, o que resta não é o vazio, o que há no vazio aparente. E esse terror confuso do sobrenatural que tem assombrado o homem desde o nascimento do mundo é legítimo, pois o sobrenatural nada mais é do que aquilo que se nos permaneça velado. Então eu compreendi o pavor. Parecia-me que roçava constantemente a descoberta de um segredo do universo. Tentei aguçar os meus órgãos, excitá-los, fazê-los perceber, por um instante, o invisível. Disse a mim mesmo: tudo é um ser. O grito que perpassa o ar é um ser comparável ao animal, porque nasce, produz um movimento e se transforma novamente para morrer. Pois bem, o espírito pusilânime que acredita que seres incorpóreos não está. Então, equivocado, quem são eles? Quantos homens os presentes estremecem à sua abordagem, tremem ao seu misterioso contato, nós o sentimento perto de nós, ao nosso redor, mas não podemos distingui-los porque não temos olhos que os veria.
ou melhor, o órgão desconhecido que poderia descortiná-los. Assim, pois, mais do que ninguém eu os sentia esses trenzeitos sobrenaturais, seres ou mistérios. Por acaso eu sei, eu não poderia dizer o que eles são, mas sempre poderia assinalar a sua presença. E eu vi um ser invisível, tanto quanto é possível ver esses seres. Eu pensava noites inteiras imóveis, sentado à minha mesa com a cabeça entre as mãos, pensando nisso, pensando neles. Muitas vezes acreditei que uma mão intangível, ou melhor, um corpo ilusivo, roçava-me lentamente o cabelo. Não me tocava por não ser de essência carnal, senão de essência imponderável, incognoscível. No entanto, uma noite ouvi o assoalho ranger atrás de mim, ranger de uma maneira singular. Estremeci, voltei-me, nada vi, e não voltei a pensar naquilo. Mas no dia seguinte, à mesma hora, o mesmo barulho se repetiu. Senti tanto medo que me levantei, certo, completamente certo, de que não estava sozinho em meu quarto. No entanto, nada se via. O ar estava límpido, transparente por toda parte. Minhas duas lamparinas iluminavam todos os cantos. O rangido não começou e, aos poucos, eu me acalmei. No entanto, permanecia irrequieto e me voltava muitas vezes. No outro dia, tranquei-me cedo, imaginando um expediente que me permitisse ver o visitante invisível. Eu o vi, quase morri de terror. Eu havia acendido a lareira e todas as velas do lustre. A sala estava iluminada como se, para uma festa, duas lamparinas brilhavam sobre a minha mesa. À minha frente estava a minha cama, uma velha cama de carvalho com colunas à direita, a lareira à esquerda, a porta que eu havia trancado atrás de mim. Um grande armário com espelho, mirei-me nele. Eu tinha os olhos estranhos e as pupilas muito dilatadas. Então me sentei como todos os dias. O barulho ocorrerá, na véspera e na antevéspera, às 9h22. Esperei. Quando chegou o momento preciso, experimentei uma sensação indescritível, como se um fluido irresistível houvesse penetrado em mim por todas as partes do meu corpo, mergulhando a minha alma num terror atroz, e um estado soou bem próximo a mim. Levantei-me, virando-me tão rapidamente que quase caí. Enxergava-se o ambiente como em plena luz do dia. Mas eu não me via no espelho. A lâmina estava vazia, clara, cheia de luz e, embora eu estivesse diante dela, o meu reflexo não estava lá. Filtrei aquela superfície com olhos aterrorizados. Não me atrevi a avançar, sentir que, entre nós, ele, o invisível, se interpusera, ocultando-me diante do espelho. Oh, como senti medo, e foi então que comecei a me enxergar numa bruma ao fundo do espelho. Numa bruma, como se me enxergasse através de uma cortina de água. E parecia-me que essa água deslizava na esquerda para a direita, lentamente, tornando a minha imagem mais precisa a cada segundo. Era como o final de um eclipse. O que estava me ocultando não tinha contornos, senão uma espécie de transparência opaca, que ia clareando gradualmente. E, finalmente, pude distinguir-me claramente, como faço todos os dias, ao me olhar. Então eu o tinha visto, contudo, não vi novamente. Mas eu aguardo sem cessar e sinto que minha cabeça se perde nessa espera. Fico horas, noites, dias, semanas diante do meu espelho. Nesta espera, mas ele não vem mais. Ele percebeu que eu o tinha visto, mas sinto que sempre o esperarei até a morte. Que o esperarei sem descanso diante desse espelho, como um caçador à espreita. E nesse espelho começo a ver mais loucas, monstros, cadáveres hediondos, toda espécie de animais terríveis, seres atrozes. Todas essas visões inverossímeis que devem assombrar o espírito dos ensandecidos. Esta é minha confissão, meu caro doutor. Diga-me o que devo fazer.